Povo de Deus, Salmo 138, graças a Deus por sua fidelidade. Salmo de Davi. Por várias vezes já falamos. O título não pertence ao original bíblico e não temos como provarmos se realmente os salmos são de Davi. Claro, é certo que muitos salmos são dele, mas também é certo que não podemos afirmar quais verdadeiramente são os salmos de Davi. Uns mais prováveis e outros menos prováveis. Mas, acima de tudo, o mais importante, que é a palavra de Deus. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Né? Na presença dos poderosos. Os poderosos daquela época eram os impérios, né? Externo, onde tinham os seus deuses, né? Tinha os seus exércitos que era contra Israel. Diante de uma batalha, né? As pessoas se posicionavam. O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, não o seu. Então, isso é uma maneira, naquela época, de engrandecer a Deus na presença dos poderosos. O Golias tentou engrandecer o Deus dele na presença dos poderosos de Israel. Levou uma pedrada na testa e caiu. Foi envergonhado. Né? E também, na presença dos poderosos, tem a ver também com a questão interna, né? Porque a Bíblia fala que os pobres sempre teríamos com eles, entre nós. E desde que o mundo é mundo, existe o rico, existe o pobre. Não é isso? E sempre existiu os soberbos, como diz o próprio texto, os exploradores, as pessoas malignas, egoístas. Ainda mais naquela época, que não tinha congresso, não tinha deputados, no sentido que temos hoje, não tem fórum, não tem juiz para você recorrer, não tem esse negócio de você poder processar quem você quiser, estando errado ou não. Naquela época não tem nada disso, ok? Então, mesmo diante desses grandões, o Senhor ele fala assim: eu vou engrandecer, eu vou falar do teu santo nome, vou falar das tuas verdades. Engrandecer aí é falar da verdade, né? Cantar louvores, né? É falar da verdade dele, é proclamar as verdades dele por meio de hino. É isso que ele está dizendo. Isso me fez lembrar uma situação, uma história antiga, onde na época antiga, os políticos eles eram muito apresentados nas igrejas, principalmente, principalmente não, né? As igrejas batistas elas tinham essa prática. A igreja batista nunca foi de fazer declaração pública de que apoia o político hoje. Ela nunca fez isso. Ela não tem essa prática. Historicamente, não. A maioria esmagadora das igrejas evangélicas batistas não fazem isso. Isso não faz parte da prática batista. Mas apresentam todos. Né? Está entre nós aqui o prefeito, tal, tal, tal. Está entre nós aqui o vereador. Né? E aí é muito comum falar assim, ó, tem as nossas autoridades aqui, eu gostaria que elas ficassem em pé e se apresentassem. Aí, eu sou o prefeito tal, 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 tal. Eu sou o vereador tal, 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 tal. Eu sou o secretário de sei o que da saúde. Blá, blá. Aí daqui a pouco todo mundo se apresentou e tinha um irmãozinho lá da igreja que era já conhecido, ele era semi-analfabeto. Falava tudo errado. E foi se levantou também. O pessoal olhou, se levantou, né? Aí, pois não, irmão. Embaixador do rei. Uma vez embaixador, sempre embaixador. Sentou. E foi aquele riso todo, mas se analisarmos espiritualmente, a maior autoridade ali era ele. Entre os que se levantaram e se apresentaram como autoridade, ele era a maior autoridade entre todos eles, embaixador. E ele assumiu, interessante, o entendimento que ele tinha da representatividade que ele tinha do reino aqui na terra. E com certeza essa representatividade, de longe, era maior do que aqueles meros políticos lá, soberbos, certamente corruptos, que estavam lá. Entendeu? Então, ele diante dos poderosos, ele fala. Quem são os poderosos de hoje? As autoridades, os patrões. Seu patrão é o poderoso de hoje. É isso? O grandão lá, os intelectuais, os que se colocam como sabedores.
né? Não tem esse, não tem aquele. Se tiver oportunidade, eu vou lá e agradeço, falo do meu Deus, eu exalto meu Deus. Pode ter onde for. Eu não tenho vergonha de falar que eu sou de Deus e eu exalto o nome dele aonde eu estiver. Essa é a postura do salmista, naquele contexto lá teocrático, e que hoje, no dia de hoje, é aplicável à nossa realidade num contexto teocrático e fora, contexto geral. Porque o contexto teocrático é aquele contexto onde todo mundo em tese, é povo de Deus, né? É até mais fácil. Mas no contexto de hoje precisamos falar isso, declarar isso para todo mundo em alto, em bom tom, não importa onde estejamos. A Bíblia fala assim, ó, pregue a palavra, insista, a tempo e fora de tempo. Tem oportunidade, prega, não importa onde. Claro, pregar com sabedoria, né? Procurar pregar com sabedoria. É bem verdade também que muitas vezes um direcionamento do Espírito Santo vai totalmente contrário à sabedoria humana. Vai totalmente contrário à ética, ao que se espera. Se aí não, aí é um direcionamento especial, né? Porque há muitas situações que o Espírito Santo move mesmo e contraria todo um sistema, toda uma ética humana, todo princípio humano, mas acima de princípios humanos, acima de ética humana está Deus. Se ele direcionar, filho, pode quebrar protocolo, vai fazer tudo e pregue. Agora, numa situação normal de pregação, você vai usar a realidade normal, as oportunidades normais, e se surgir uma oportunidade dentro do sistema, dentro da normalidade, dentro da ética, do bom costume, pregue. Às vezes a pessoa tem a oportunidade de pregar dentro da ética, dentro dos princípios, dentro do bom costume, dentro do momento oportuno, e se envergonha, porque ele tem poderosos. Aí não. O salmista mostra que rei não é dessa linha. E você? E eu? Como somos? Versículo 2: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Observe, para o teu santo templo. O templo judaico começou com tabernáculo, depois vem a ser templo fixo. Era o centro da adoração, era o referencial máximo da adoração. No Velho Testamento ele tinha uma função essencial, era o referencial de todo o judaísmo ali, né? Afinal de contas era a casa de Deus. Mas quando ele chega no Novo Testamento, no tempo da graça, ele já passa a ser um problema. Aí já não é um problema. Até mesmo lá no Velho Testamento, quando o pessoal, ainda naquele contexto do templo, de adoração do templo, e Deus viu que, na verdade, aquele referencial todo não produzia resultado na vida prática do povo, falou assim, vou acabar com esse templo. Lá mesmo já destruiu a primeira. Vou acabar com esse templo. E acabou, destruiu. Ele que destruiu, não foi Babilônia, foi ele que destruiu, né? Lá em Malaquias ele vai falar assim, eu prefiro que as portas do templo estejam fechadas, né? Logo depois que eles voltaram e começaram a reconstruir, passaram um tempo de novo na santidade, mas voltaram a fazer tudo de novo. Eu prefiro minhas portas fechadas do que abertas para ouvir vocês cantando. A texto lá que fala que ó, o louvor de você, as ofertas de vocês, os sacrifícios de vocês me causam nojo. Está lá escrito. Me causa aversão. Então eu prefiro esse tempo fechado do que aberto nessa situação. Está lá a palavra de Deus. Aí chega no Novo Testamento, ele construiu o templo, ele reconstruiu o templo. O Herodes ajudou politicamente a ampliar o templo. Ele ficou tudo bonito de novo, uma coisa extraordinária. O discípulo olha para Jesus e fala assim, olha que coisa maravilhosa, Jesus. Olha o templo do Senhor. Eu falei, não vou derrubar tudo. Vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. O quê? Vou derrubar em 3 dias, eu construo de novo. Aí ele estava falando do corpo dele, estava falando dele profeticamente, né? E Jesus sabia que o pessoal ia entender errado, mas era propósito. Meu irmão, às vezes é propósito você compreender errado. Ele deixa você compreender errado. Às vezes é propósito. Pode ser sim, senhor. E lá no Velho Testamento, eu não vejo isso no Novo, mas lá no Velho Testamento, eu vi várias vezes Deus fazendo a pessoa compreender errado para que ela possa ser castigada. Já era resultado do castigo. Deus, no Velho Testamento, não só deixava, como fazia. Deus não só deixava o pessoal cair no buraco, como fazia o buraco. E jogava o cara lá dentro do buraco como castigo. Está muito claro isso no Velho Testamento.
entendeu? E aí Jesus falou que ia destruir aquele templo. A pessoa ficou doida. E no ano 70 depois de Cristo, o templo realmente foi destruído, porque ele ainda era um grande referencial e um empecilho para o caminho da graça. Para a graça progredir, era necessário o pessoal entender que aquele templo não era mais necessário, que o véu do templo se rasgou e há um novo tempo, um novo momento. E agora os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade e não dependeriam mais de templo. E aquele templo está ser tirado. Né? E quando veio a pandemia, mostrou-se claramente de que o povo ainda estava muito apegado a templo, assim como o judaísmo. O véu do templo se rasgou, mas o pessoal realmente está com dificuldade. Esses anos todinho com esse véu do templo rasgado. Essa ficha ainda não caiu ainda no povo de Deus. O véu do templo se rasgar, a ficha não caiu. Esse negócio não está meio entalado na garganta do povo. O povo a todo tempo tenta reconstruir e manter ah, o templo lá. Mas é tempo de graça, né? Tempo de graça. Versículo 2 no final fala assim: ó, primeiro é prostrar-me para o seu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome. Então Deus magnificou acima de tudo. Ele mostrou que ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Como é que ele fez isso? Pensa aí comigo. Vê se você responde essa pergunta simples que eu vou te fazer e eu vou te dar a resposta. Pensa só um pouquinho. Deus, ele se fez o El Elyon. Ele mostrou que ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso. De tudo que Deus fez, qual foi o maior feito que mostrou claramente que Deus era o El Elyon, o El Shaddai, o Todo-Poderoso? Entre as ferramentas que Deus usou, qual foi a maior ferramenta que essa ferramenta, ou essas ferramentas, elas foram a ferramenta principal para mostrar que ele é o El Elyon? Você sabe essa resposta? É uma resposta que deve vir na sua mente de imediato. Está pensando ainda? Depois você me fala aqui, você que é da igreja, me fala aqui se você soube responder. E você que está no canal, se quiser, responde nos comentários. Como é que foi que Deus colocou acima das alturas, como diz aqui o texto? Cadê? Magnificaste acima de tudo o nome dele. Quais foram as ferramentas principais? Claro, as ferramentas principais foram as 10 pragas no Egito. Ali, aquilo foi para tudo quanto é lugar. Aquela notícia foi, sabe, foi bombástica. Ali os deuses falsos tremeram. Ali as nações ficaram apavoradas e tentaram se unir com outras nações, muitas delas, para tentar resistir àquele Deus Todo-Poderoso. Foram todos engolidos. As poucas vezes que tiveram vitória porque Deus castigou o seu próprio povo e permitiu o povo perder. O restante bastava uma palavra de Deus. Bastava um anjo para arrebentar com todo mundo. Não é isso? Versículo 6. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. É? A Bíblia fala muito, muito, provérbio. Acho que é de Gênesis e Apocalipse. O combate à idolatria é campeã. O combate também ao soberbo, de repente, ficar em segundo lugar. Hein? Pode ser que esteja enganado. Tá? O soberbo, ele no campeonato da desgraça, ele fica em segundo lugar. A idolatria é primeiro. Eu acho que se ele ficar em segundo lugar, ele vai ficar disputando ali com a maior referência. Soberba. Mesmo porque o soberbo, ele acaba se fazendo, mesmo que seja uma miniatura, mesmo que seja uma cutículazinha, ele acaba se vendo como Deus, ele acaba se comportando como Deus. Ele se comporta como superior. Não deixa de ser uma auto-idolatria. Né? Que a soberba esteja falando da minha vida, da sua vida, de nossa vida. Né? Porque o ser humano, ele tem tendência a ser soberbo. Ele já tem essa tendência. Ok? Então, largue isso, cuidado com isso.
Ah, aqui eu anotei aqui no versículo 3, não é? No dia em que eu clamei, tu me acudiste. Lembrando, clamar é algo a mais do que orar. Eu sempre faço a comparação. Quando você ora, você faz aquela caminhadinha todos os dias. Todo dia você está caminhando, todo dia você está orando. Mas quando você clama, você já não está mais caminhando, você já está dando uma corridinha, você já está correndo, né? Um clamor, eu penso que é um estágio a mais, é um degrau a mais da oração. E a maioria esmagadora de nós ainda estamos na, na oração, ainda no caminhada. É bom? Claro que é bom, caminhar é ótimo, né? Mas precisamos procurar evoluir para dar uma corridinha pro clamor, pro degrau seguinte. Ok? Tá aí então, só esses textos da palavra do Senhor. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.